E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do NovaCast. Escondido em Siqueira Campos, na borda mais monótona do norte do Paraná, eu sou Matheus Castanheira e os russos são de Vênus e os americanos são de Marte. O espaço é tão grande, mas infelizmente o Brasil nunca vai ter a sua parte. Adiastra, amigos, eu sou a Nani Casteleira, tô falando de Mandaguari, Paraná. E além de estromatólitos, será que tem zoeira em Marte? Provavelmente. Eu espero que sim. Eu sou o Ricardo Pereira, sou professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, sou criador do site Recursos de Física, e vamos atacar Marte um pouquinho hoje. Olá pessoal, eu sou o Rafael Cândido do Clube de Astronomia Arcturus da UFABC e lembrem-se, Marte é o planeta vermelho, os soviéticos ainda estão por lá. Beleza, e daí eu sou Marcos Zorzan e eu sou Marcos Zorzan Cover. Eu devia falar, eu sou Marcos Zorzan Cover. E eu sou o Marcos Zorzan, de Marialva, Paraná. No momento eu fui pra Marte, mas em algum momento eu volto pra falar nesse cast. Ai, põe isso, por favor. Por favor. Como vocês puderam perceber, o nosso episódio de hoje também é sobre Marte. Mas dessa vez, a gente vai dar uma abordagem um pouco diferente para o conteúdo. No episódio passado, a gente falou mais das características do planeta. E nesse, a gente vai falar sobre as missões espaciais que foram enviadas para Marte. Elas começaram na década de 60. As primeiras missões que foram mandadas para Marte foram de quem, Rafa? Foram dos americanos ou dos russos? As primeiras que foram mandadas para Marte, bom, que eu me lembro foram dos russos. Bem que teve as missões de sobrevoo também acho que a primeira foi não sei se foi a Mariner 4, não lembro. Porque assim, quando a gente fala em missão para Marte, e mesmo para outros planetas, outras luas por aí, a gente tem que falar de missões de flyby, que são sobrevoos, missões de orbitadores, então fica uma nave orbitando o planeta, e missões com aterrizadores, que a gente também chama de missões com landers. As missões com sobrevoo para Marte, acho que a primeira de todas foi a Mariner 4 dos Estados Unidos, que, se não me engano, foi lançada em 64. Mas aí eu preciso dar uma olhada aqui, deixa eu ver. A Mariner 4? A Mariner 4, como o Rafa falou, foi a primeira missão de sobrevoo que chegou lá, né? 64 mesmo. Mas foi em 28 de novembro de 64. Mas antes disso, teve várias missões fracassadas da União Soviética, né? Que tentaram ir para Marte, mas não deu certo. Teve a Mariner 3, que também tentou, e a Mariner 3 ela é dos Estados Unidos, e também tentou, mas não conseguiu chegar lá. O primeiro sobrevoo com sucesso foi a da Mariner 4, mas os russos estavam tentando há algum tempo. Desde 1960, os russos mandavam sondas para Marte, mas Marte não foi muito receptiva, né? Os russos tiveram grandes problemas com Marte. Sim, os problemas foram não só os russos, né? Os norte-americanos também tiveram muitas falhas ali. Só para não ficar um negócio parecendo que ele tá falando mal de um e não do outro. Sim. É aquela história, né? Os americanos, eles erraram muito, mas eles acertaram, né? A gente lembra do que foi do acerto. Os russos, eles erraram muito, mas acertaram muito pouco, né? Vamos dizer assim. Se a gente for olhar aqui na cronologia, a primeira sonda russa que teve sucesso foi lá na década de 70. Na década de 60 foram as primeiras missões. Começou com as missões russas, que acabaram não dando certo, daí foram para as missões Mariner, a Mariner 4, bem sucedido, depois, claro, teve erros também, né, porque você teve a Mariner 8, que falhou na hora de entrar em órbita, e daí também foi um erro dos Estados Unidos, mas no contexto geral, a gente teve mais missões bem sucedidas dos Estados Unidos do que da Rússia, né? Sim. Assim, o início ali, da década de 60, 70 da exploração espacial, os russos eles acabaram focando mais em Vênus, mas a Mars 3 foi, né, que a gente falou no início com o Rafael,
ela foi o primeiro lander que pousou em Marte. Então, os russos meio que desistiram de Marte muito rápido, né? E focaram em Vênus. Mas, assim, de um modo geral, na exploração espacial ali, os russos, eles desistiram de exploração planetária bem cedo, né? E os norte-americanos tinham dinheiro, vamos dizer assim, até para fumar, se quisessem, né? Não, é que vamos pensar assim, né? Os americanos fizeram o primeiro sobrevoo, né? Primeiro flyby em Marte. Mas aí, na Mars 2 da União Soviética, foi o primeiro impacto que teve em Marte, né? Porque ela caiu, né? Vamos dizer assim. Eles podem dizer que foram os primeiros que acertaram Marte, né? Foi o primeiro que acertou. Isso daí a gente já saiu da década de 60 e foi pro comecinho da década de 70, né? Em 1971. E daí depois, em 71 mesmo, foi a Mars 2 e a Mars 3. A Mars 2 foi o primeiro impacto e a Mars 3 foi o primeiro lander em Marte, né? E além disso, a Mars 3 levava também um rover para Marte. Mas, se eu não me engano, esse rover ele não funcionou, né? Eles não conseguiram comunicação com o rover, né? Ele funcionou por cerca de 14, 15 segundos, mas ele foi danificado, né? Então ele não conseguiu mandar uma imagem. Na verdade, tem uma imagem, mas se olha a imagem, é só... Parece aquelas telas antigas de TV quando tava num canal, você sintonizava ela num canal que não existia, ficava tudo aquele chuviscado, né? Que as coisinhas... Ficou uma coisa parecida, assim. Então ela pousou, ela resistiu, mas ela teve um dano, especialmente na questão da antena de transmissão. Então ela não conseguiu, vamos dizer assim, fazer o trabalho dela. Vamos pensar que foi um pouso forçado. Ela pousou no padrão, ela fez um pouso no padrão de teste da SpaceX. Exatamente. E que ano? Não, na verdade foi melhor, né? Porque ela não explodiu. Isso foi em 71, né? 71. 28 de maio de 71 foi lançado. Esse rover da Mars 3 tem uma coisa muito... É um lander, né? Não era rover. Mas é que foi falado... Na verdade, o lander chegou a pousar, mas ele tinha um rover junto com o lander. Tinha um rover, tinha uma caixinha de sapato lá, é verdade. É sobre ele que eu quero falar, exatamente. Era uma caixinha, ele não tinha autonomia, assim, ele era um rover, mas ele tinha um fio ligando, um fio não, né? Um conjunto de cabos pequenos ligando ele ao lander, que é a nave de aterrissagem. Ou seja, era só para andar pertinho ali. Era só para andar pertinho. Então ele tinha uma extensão, acho que de no máximo uns 10 ou 15 metros, alguma coisa assim, que era o tamanho desse cabo, a extensão desse cabo. E o que é mais interessante, esse rover, digamos assim, ele não usava rodas. Ele foi projetado, ele foi construído para se utilizar um sistema de deslizamento como se fossem esquis. Sim. É sério. É sério. Tem a imagem, bem engraçado. Tem a imagem. Quando eu dei uma palestra sobre os diferentes jipes robóticos já construídos em 2014, lá no EPAST de Realeza, eu mostrei uma fotinho dele. É muito bonitinho. Ele é pequenininho, como o Ricardo falou, né? Parece uma caixa de sapato, mas uma caixa de sapato de criança. E ao invés de ter rodinhas, ele tem esses esquis, podemos dizer assim. Então, eu entender se fosse esteira, né? Igual, tipo, esses tanques que são com... mas não era. Esquis? Por quê? Era um esquis. Eu não sei por que foi planejado assim, o que eles imaginavam do solo marciano. Eu realmente não sei por que foi pensado isso. Mas o interessante também é que, no fim das contas, acho que nem souberam se funcionou ou não, né? Porque a sonda não conseguiu transmitir nada. Pois é. Que dó. Então pode ter funcionado, podia ter sido uma coisa bem espetacular, mas ninguém soube, ninguém sabe. A não ser que alguém chega lá bem exatamente no local de pouso da sonda, se ela ainda estiver lá, né, por causa das tempestades lá. Se não foi soterrada por terra já, né, pelo material de superfície. Alguém chega lá e vê a caixinha de sapato perto dela ali, né, e fala, funcionou. Né? Com esquis. Será que eles pensaram que de repente Marte chove igual em São Paulo, a ponto de alagada e tem um esquis? Não, eu acho que os esquis deve ser alguma coisa... eles já sabiam que era um ambiente desértico, arenoso. Mas talvez não cheio de pedra, né? Não cheio de pedra.
Porque o esqui ele é muito fácil de você andar, não só na neve, mas em Na areia deserto, na areia fofa, o esqui, o que acontece? Você evita que o peso, por exemplo, da pessoa se concentre numa área muito pequena. Então o peso vai ficar mais distribuído ao longo da área do esqui. Então eu acho que eles pensaram isso. É só você pensar no snowboard, né? Você tem o snowboard na neve e você tem o sandboard nas dunas de areia. Que é praticamente o mesmo instrumento, né? Um pouco cada... Eles devem ter pensado como os desertos lá, como se fossem as dunas que a gente tem no Nordeste, né? Com areia muito fina e fácil de se locomover. Eu acho que eles na época não imaginavam que seria tão cheio de pedregulho como é, né? Na época eles não imaginavam mesmo, porque eles só tinham as imagens do flyby que tinha acontecido antes. Então, o primeiro orbitador, igual o Rafa tinha falado dos tipos, foi a Mariner 9, né? Que foi a primeira missão que conseguiu ficar orbitando o planeta e mandando imagens do planeta. A Mariner 9, então, foi a primeira a enviar imagens? Não, já tinham sido enviadas imagens antes, mas foi enviada a imagem do flyby, né? Da órbita. Ela não, a Mariner, como ela fica dando várias órbitas em volta do planeta, ela conseguiu mapear quase todo o planeta Marte, certo? Porque vamos pensar o seguinte, você faz um flyby aqui na Terra, no meio da Amazônia, você vai ver só mato, né? Vamos dizer assim. Ou faz no meio do oceano, você vai ver só água e aquela visão que você tem do planeta. Mas quando você tem um sistema orbitando, que ele cada vez que ele vai orbitando, o planeta vai girando e ele vai fazendo faixas, vamos pensar assim, do planeta. Então você consegue ter essa composição de um panorama geral e ver tipo, a diferença dos locais e ter uma ideia melhor do que esperar. Por isso que a Mariner 9 foi tipo um marco para as missões de Marte. Uhum. E a experiência que a gente tinha nessa época também era da viagem à Lua. O solo lunar é arenoso, é uma areia fina. Uhum. Então até isso acho que influenciou nessa escolha por um esqui. Outra coisa curiosa ali é, né, a Mariner fez o flyby e tudo mais, tirou foto. Lembrando que essas fotos eram assim um início do desenvolvimento do que hoje são as câmeras digitais, né? Então a qualidade, imagina, a qualidade daquela época, né, na coisa digital era bem baixa. Então ela pode ter mapeado o planeta todo, mas a qualidade em si, assim, não permitia você ter detalhes da superfície, né, de Marte. Então hoje, se vocês gostam, usam muito das câmeras dos smartphones aí, agradeçam aos programas espaciais, o desenvolvimento de tecnologia digital, né? Porque a câmera digital foi desenvolvida para que essas sondas pudessem fotografar os outros objetos, né? Lua, Marte, Vênus e etc. A gente tá falando das missões Mariners e fala muito de flyby, né? Flyby é quando você vai passar perto, né? Do objeto, no caso, né? Sobrevoar ele, né? Flyby é como se fosse um rasante, né? Vamos dizer assim. Um rasantezinho, um sobrevoo com um objetivo, com um foco ali. Vai fazer esse sobrevoo, né? Não orbitar, é diferente de orbitar, no caso das Mariners. Se ela fez o flyby, então ela passou e foi, né? Ela não ficou, ela voltou para a Terra depois com essas imagens, ou já tinha um sistema de transmissão? Não, é transmitido. Era transmitido já? Sim. Interessante. Eu tô vendo uma foto de uma Mariner aqui, depois recomendo que vocês procurem a Mariner 6 e 7. A câmera dela, se vocês olharem, assim, dá para ver a lente dela, parece aquelas câmeras antigas. É muito interessante. É claro que só esteticamente, o tipo de lente que ela tem ali lembra muito as câmeras antigas. Sim, se eu não me engano, a Mariner 9, a resolução que ela tinha era mais ou menos 1 km por pixel dela, algo assim. Misericórdia, sério? Se eu não me engano, é algo parecido com isso. 1 km por pixel. Nem sei que era tão ruim. Não é tão ruim, se for bem. Nem aquela TechPix que frita batata é tão ruim quanto isso. Olha... Sei não, hein? Gente, agora a gente tá falando de sensor, né? 1 km por pixel, a gente tá falando de um sensor, né? Mas a gente tem que
que levar em consideração a lente que era utilizada. A TechPix eu não sei, né? Porque a lente daquela desgraça não tem nem o que falar, né? Eu acho que deve ser pior que o telescópio da luneta de Galileu lá. Caramba. Aí, tadinho. Também não escracha, né, Ricardo? Aí foi longe. Mas que é pior do que a câmera que a gente tem hoje num celular convencional, provavelmente, né? Ah, não, com certeza. As câmeras de celular de hoje são muito, muito, muito melhores. Sim. Agradeçam as Mariners. Não, agradeçam a missão espacial, como diz o Ricardo, né? Não vamos puxar saco de um lado só, né? Das Mariners, ó. Então, depois do marco que a gente teve da Mariner 9, tiveram várias outras, né? Continuou com o Mars 4 da União Soviética em 73, que acabou também falhando. Mas se vocês forem reparar, pessoal, vocês repararam que eu peguei e falei 71, 73, depois a gente vai para 75. Por que essas missões são mandadas sempre de 2 em 2 anos? Ah, isso é por causa das órbitas, né? Você tem um período, esse período de 2 em 2 anos é quando acontece a melhor... Janela de lançamento. Janelas de lançamento, isso. Obrigado, Matheus. É isso mesmo, janelas de lançamento. É quando praticamente Marte está em oposição à Terra, né? Seria basicamente isso, que ele estaria, entre aspas, mais perto. Né? Que quando os dois planetas estão mais perto um do outro, né? Estão mais perto. Né? Lembrando, para quem está nos ouvindo, que quando você manda uma sonda para um outro planeta, ou até mesmo para a Lua, não tem linha reta no espaço. Todas... É bom avisar porque tem gente que pensa que tem linha reta, né? Tipo corredor de ônibus. Não, isso não existe. E assim, é muito mais difícil do que o pessoal imagina, né? Por exemplo, assim, os caras têm que lançar a sonda para uma posição onde o planeta vai estar quando ela chegar lá. Então tem todo um cálculo complexo de dinâmica orbital e tudo mais, de órbitas, para ele lançar essa sonda e a sonda interceptar o planeta. Vocês podem até fazer uma brincadeira aí, por exemplo, uma pessoa com uma bola, ela começa a girar em torno dela, enquanto uma outra mais longe fica girando em torno dessa. Tenta jogar uma bola e acertar a pessoa pra você ver se é fácil. Não é nada fácil fazer isso. Tenta acertar a pedra na cabeça de uma pessoa que tá correndo. Você não pode mirar onde ela tá. Você tem que mirar onde ela pode estar futuramente. É bem isso. Hein? Pensa o seguinte. Você está em cima de uma plataforma giratória de um círculo com uma arma. E você quer atirar em um alvo que está numa plataforma giratória maior, também girando. Cara. Agora, pensa que as duas plataformas estão girando em velocidades diferentes e que teu alvo é do tamanho de uma moeda a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. Parece coisa daquela Olimpíada do Faustão. Lembra que o cara saía girando nos pratos assim, tinha que acertar o outro prato? Rola o rolo, né? Acho que era rola o rolo o nome da brincadeira, que o cara ia pulando. Era bem isso. Quando a gente vê essas sondas, as missões espaciais para Marte, vê lá na década de 60, 70, tem um monte de falhas. Você imagina se já é difícil lançar hoje? Imagina na década de 60, 70 como era. Computadores primitivos, era tudo muito feito na mão. Então há muitas falhas ali, seja na década de 60, 70, por causa da dificuldade que era mandar um objeto, de controlar ele. Hoje é tudo mais fácil, tem muito mais tecnologia para controlar vamos dizer assim, a sonda, de redirecionar ela, acertar a órbita caso precisasse. Naquela época não tinha nada, então você programava ela para ir em uma direção e acabou. Se acertasse bem, se não acertasse, passava direto, caía direto no planeta. Daqui 2 anos você tenta de novo. Mais ou menos isso. E é por causa disso, dessa janela de 2 em 2 anos, que geralmente são mandadas missões irmãs, as missões gêmeas. Se você for ver, foi mandada a Mars 4 e a Mars 5 ao mesmo tempo. Por quê? Na verdade, ao mesmo tempo que eu digo, né, foi no mesmo mês. Uma foi dia 21 de junho e a outra foi dia 25 de junho. Por quê? Só pode mandar de 2 em 2 anos, já é mandado as duas missões para aproveitar essa janela de lançamento, né? Mas a gente viu que na década de 60 os russos não conseguiram nada, mas que na década de 70, daí a década foi deles, né? Parcialmente, vamos dizer assim. Com a Mars 5, eles conseguiram chegar em Marte. Com a Mars 6, que foi em 73, eles conseguiram chegar, fizeram flyby, queriam colocar um lander operacional, mas não conseguiram colocar esse lander ativo. Teve problemas no
no lander. A 3 foi a que ele conseguiu pousar, né? deu Mas aí impacto. ela se danificou e não conseguiu. Não, a 3 é que pousou mesmo, tá. né? Teve a outra, acho que foi a 2, né? Que colidiu com. A 2 que impactou na superfície lá como uma bala. Então, assim, foi. Eles foram fazendo coisas também, mas os Estados Unidos mandaram muito mais missões, né? Então a chance deles também ter conseguido. E tinha como. Eles tinham mais dinheiro e tudo mais, né? Na Mars 6, o que aconteceu? O lander, ele perdeu o contato após carregar os dados atmosféricos. Ele teve uma instabilidade e perdeu o contato. Então, perderam o contato com o lander. Ou seja, deve ter caído na superfície. Isso. Na Mars 7, que também foi em 73, né? Conseguiu o flyby também. E o lander, ele deu problema que ele se separou prematuramente do estágio. Ou seja, mais uma colisão. Mais um. Na verdade é o seguinte, a União Soviética é craque em acertar o planeta, né? Bombardearam o planeta. Bombardear o planeta, né? E depois da Mars 7, em 73, a gente teve as Vikings, né? Que foram em 75 dos Estados Unidos. Que possivelmente foi uma das mais importantes da história, né? Sim, a Viking 1 e a Viking 2. Foram missões de sucesso. A Viking 1 foi lançada em agosto e a Viking 2 em setembro de 75. As Vikings foram extremamente importantes, né? A Viking 1 e a Viking 2. A Viking 1 foi mandada em agosto e a Viking 2 foi mandada em setembro de 75, né? E elas tiveram um sucesso, tanto com o orbitador quanto com o lander que elas estavam carregando. E como o Ricardo já disse, né, foram as missões mais importantes que a gente teve até então, né? E até hoje, talvez, uma das mais importantes que a gente já mandou. E foi a primeira missão norte-americana, assim, que o custo total superou $1 bilhão, né? Baratinho, hoje, né? Troco. Pra época, imagina $1 bilhão. Hoje quase tudo que a NASA manda lá é $1 bilhão no mínimo, né? Quase. Mas na época, assim, na década de 70 ali, 75, $1 bilhão era dinheiro pra caramba, muito cara. Dinheiro. O mais interessante, na real, é quais eram os objetivos das Vikings. As Vikings levavam um pequeno laboratório dentro delas, que foi idealizado por um pesquisador que ele era glaciologista também. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Carl Sagan cita esse cara na série Cosmos, né? Na série Cosmos original, ele é citado. Eu sei que é Wolf alguma coisa, porque os experimentos que ele planejou foram chamados de armadilha de Wolf, Wolf's Trap. Então, são experimentos para se avaliar bioassinaturas, presença de algum oxigênio, de metabolismo. Isso é outra coisa interessante. Foi a primeira missão espacial que o objetivo era tentar analisar mesmo a questão de eventual existência de vida, né? Exatamente. Foi bem isso. O mais interessante ainda foi as conclusões, que analisando os dados das sondas, o pessoal chegou ou não chegou, né? Porque ainda tem uma gente que defende uma outra versão dos resultados, né? Não sei, talvez o Rafael conheça mais ali, mas teve um experimento que envolvia detecção de metano, né, etc. ali, que o metano é dito que, assim, uma emissão determinadamente grande, que seria somente produzida a partir de formas de vida. E um dos experimentos da sonda era tentar detectar essa quantidade de metano, né? E era 2 experimentos, se não me engano, que fazia isso. Um detectou forma de vida, que teria tido vida, né? E o outro não. A NASA divulgou tudo e ela disse que o experimento que eventualmente detectou vida ele foi contaminado por alguma coisa na superfície, etc. Então ele não foi preciso. Mas o cientista que planejou o experimento, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele jurou de pé junto e falou até assim, o tempo inteiro que a sonda realmente detectou vida lá. O projetista desses experimentos, infelizmente, ele já faleceu. Um pouco depois, eu acho que do pouso e do experimento da Viking, se não me engano, como ele era glaciologista, ele morreu no Polo Sul, ele caiu numa fenda de gelo, e aí não tem como ser resgatado, né? Morreu lá, na Antártida. Mas ele realmente, até no fim da vida, ele defendeu que não,
se o experimento deu positivo, não deve ser um falso positivo. Deve ter existido alguma coisa, existe alguma coisa no solo, no subsolo de Marte, né, no solo. Aí, só que é aquela coisa, eram experimentos da época. Hoje isso foi muito desenvolvido por conta de todo o desenvolvimento tecnológico, computacional, essas coisas assim. Hoje o Perseverance ele é extremamente mais Extremamente. sofisticado, com muito mais coisa, muito mais sensor, né? A gente tem que lembrar uma coisa também, né? Que um único ponto não prova a veracidade. Exatamente. O que acontece? O método científico aí, né, gente? Você precisa ter uma replicabilidade daquilo, né? Teria que fazer esse mesmo experimento N vezes em mais partes de Marte. Então, meio que foi o argumento da NASA, né? Que assim, o outro experimento não deu. Eu não lembro, mas tinha alguma coisa a ver com o solo, porque ela pegava eu não lembro que ela analisava lá e a NASA alegou que tinha que o processo de fazer lá a análise ele contaminava a amostra e não sei o quê. Eu não Se eu lembro não me direito, faz muito tempo que eu engano, li sobre isso. foi alguma coisa assim. Eles pegaram uma amostra de solo marciano, jogaram uma não botava solução fogo para analisar, né? com compostos orgânicos com um isótopo, uma concentração grande de um isótopo do carbono. E daí o quê? Se aquilo saísse o gás com uma concentração alta desse isótopo de carbono, saberia que estava sendo absorvido daquilo ali. Então teria um marcador que alguma coisa estava fazendo essa transmissão, vamos dizer assim, né? Essa transformação. Então, o que aconteceu? Fizeram isso, beleza, detectaram. Olha, tem alguma coisa aqui que está transformando essa matéria que a gente está jogando, a gente está captando esse gás. Beleza. Depois eles pegaram essa porção de terra e ferveram ela, né? Aqueceram, seria para matar tudo que é micro-organismo, e fizeram de novo. E daí não tiveram respostas. Não teve a emissão do gás como eles esperavam. Daí falaram, opa, fervemos, matamos, não tem mais. Tem vida, beleza. Daí pegaram uma amostra de solo e passaram, se eu não me engano, por um espectrômetro de massa, algo assim, para detectar a composição, detectar as características, para ver se encontrava alguma coisa de matéria orgânica, de alguma coisa que pudesse fazer aquilo. E daí não encontraram nada. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim que o experimento foi realizado, de uma maneira bem grossa, assim, falando bem superficial. Para a época, eu acho que foi assim alguma coisa um tanto revolucionária esse tipo de experimento. Eu acho que hoje... Ela também deve ter sido a primeira que coletou a amostra, né, da superfície para analisar, né? Uhum. Eu acho que hoje, como eu disse, pelo desenvolvimento tecnológico que chegou, desenvolvimento computacional, você conseguir miniaturizar esses experimentos, né? Então, acho que hoje, um experimento que a Viking fez, ele seria considerado assim, mas isso aí é meio banal e dá margem a diferentes interpretações. E a gente não quer diferentes interpretações, a gente quer resultados que, olha, está indicando um determinado caminho, não te dá um leque assim de possibilidades. E na época, né, Rafa, a gente tem que lembrar que os protocolos de contaminação não eram lá essas coisas, né? Não eram. Malemar passa um álcool gel, uma água e sabão e manda. Era tipo isso, né? Então, essa questão é bem interessante, porque assim, do mesmo jeito que a gente se impressiona vendo a evolução tecnológica dessas missões, desde lá do começo, das missões da Mars, das Mariners, a gente vê a evolução, é uma evolução tecnológica gigantesca, mas também é uma evolução de conceitos e de protocolos, porque existia já protocolos, lógico, sempre existiram protocolos de segurança, mas tudo vai se adaptando e vai evoluindo, até pelo conhecimento que a gente tem dessa área e que vai se acumulando com os erros e acertos das missões anteriores. Então, é legal que a gente viu, além da explosão gigantesca aí de tecnologia, né, que da primeira para a atual, os protocolos também mudaram muito. Isso é interessante, porque hoje, chance da gente contaminar ou
como levar alguma coisa para Marte é muito menor do que nas primeiras. Até pela tecnologia que nós temos de detectar esse tipo de vida. Então, não é só por cuidado, eles eram achados. Não, é porque são protocolos que vêm com evolução tecnológica também da detecção de micro-organismos. E isso é bem interessante. Que eu olhei aqui, eu achei que aquele $1 bilhão, né, da missão do projeto Viking ali, fosse em termos de hoje, seria equivalente a algo entre 11 ou 12 bilhões de dólares. É um dinheiro gasto na missão. Então foi algo realmente... foi um investimento considerável. De outro mundo. Só que o que as pessoas precisam entender é que todo esse dinheiro gasto, isso resulta em desenvolvimento tecnológico, conhecimento que em algum momento isso acaba retornando para a sociedade. Como nós falamos já das câmeras dos smartphones, muitas outras tecnologias espaciais ou conhecimentos que nós adquirimos no espaço acaba retornando em produtos ou serviços para a humanidade. Então não é dinheiro jogado fora, é literalmente um dinheiro investido. Você está investindo um tanto para depois ganhar muito mais dinheiro, né, com a tecnologia desenvolvida. Sim, né? Na verdade, se você for olhar aonde que está a tecnologia de ponta, onde ela surge sempre para dois fins, né? Aeroespacial e bélico. Sim. Pois é. Geralmente. Daí depois que ele vai para a população. Se a gente for pensar, a questão da miniaturização das coisas foi de sair do valvulado e vir para o transistor que a gente tem hoje, foi a ideia de diminuir peso e tamanho para as missões lunares, né? Então, tudo que a gente usa hoje, não vou dizer tudo, né? Mas grande parte do que a gente usa hoje foi desenvolvido de alguma maneira para auxiliar a parte de corrida espacial. Tudo que envolve eletrônica, computação, o desenvolvimento que tornou hoje veio da exploração espacial. E as Vikings foram as últimas missões da década de 70. Depois disso, Marte ficou um pouco fora de foco. Voltando a ter missões para Marte, somente em 88. As Vikings foram em 75 e depois teve só em 88. Mais de 10 anos depois. Esse gap de exploração aí, de tirarem o foco de Marte, vocês têm ideia do porquê? Olha, eu acho que a principal causa é dinheiro, né? No final da década de 70, década de 80, houve muitas crises financeiras ali. Então, lembrando, o caso soviético começou, vamos dizer assim, a ruir na década de 80, né? Já não tinha muito dinheiro para fazer isso e tudo mais. Acho que o principal motivo é realmente o dinheiro. Tanto que a partir disso, o programa soviético passou, em vez de explorar o sistema solar, mudou o foco para a exploração humana do espaço, né? Lançando estações espaciais, até chegar na Mir, né, e tudo mais. Mas o grande problema, acho que a coisa é dinheiro mesmo. Na década de 80, a gente não teve nenhuma missão americana. A gente teve somente 2 missões soviéticas. Isso. Em 88, que foi a Phobos 1 e a Phobos 2. A Phobos 1, ela teve um problema, né? Ela levava o orbitador dela, perdeu a comunicação, e ela levava um lander também, né? Para ser colocado em órbita. Só lembrando, já é difícil você acertar um outro planeta. Você imagina quando eu digo acertar, não, você pousar, né? Acertar é razoavelmente fácil para a União Soviética, pelo menos, né? Já é difícil você pousar um negócio em outro planeta. Então, imagina pousar um landerzinho ali, um roverzinho, numa lua de alguns poucos dezenas de quilômetros, orbitando um planeta. Se tivesse conseguido, ia realmente ficar algo assim bem marcado na história da exploração espacial. Com certeza. Sim, e o que ficou marcado, então, não foi a Phobos 1, porque lá deu ruim, mas a Phobos 2, eles conseguiram colocar para orbitar a Phobos. Não pousou, né? Ela orbitou, então, a batatinha? Ela orbitou a batata, mas quando foram lançar o lander, ela perdeu a comunicação com o lander no momento que ele foi se desprender, né? Foi desacoplar. Então ela acertou Phobos também, provavelmente, né? Só que a gente nunca vai saber. Ou mandar uma outra sonda, vai ter que ir lá pra saber. Fazer um vai ter que ir lá pra saber, né? Em Phobos e encontrar os restos mortais da sonda, né? Aí tinha que acertar a rotação da Lua, né? Pra saber que ela, no lado que ela tá passando, que ia estar lá. E o lado ela tá passando, exatamente, né? Virado pro sol, né? Ainda pra gente ver de dia.
Ou seja, ia ser uma coisa bem complicadinha de fazer. Só para detectar um lander, né? Melhor não. Passando a década de 80, sem nenhuma missão americana, a gente abre a década de 90 com uma missão americana, com a Mars Observer. Mas essa missão foi lançada em 92, em setembro, que era para ser um orbitador também, mas que não deu certo, que perdeu a comunicação depois de fazer a inserção em órbita. E depois disso, foi só em 96 que a gente foi ter missões de novo. Então, ó, 92, 94 a gente teve uma janela de lançamento, não foi lançado, e foi só em 96. Então, aquele fervor por missões a Marte que a gente teve em décadas anteriores já estava um pouco mais... já estava um pouco amenizado, né? Vamos dizer assim. E lembrando assim, na década de 80, né, que você falou que não teve missões americanas, foi quando eles estavam desenvolvendo o ônibus espacial, que tipo assim, era um ralo de dinheiro aquilo lá, né? Os ônibus espaciais. Em 96 ainda, a gente teve a Mars 96, da Rússia, né? Antiga União Soviética, e a agente espacial é a Roscosmos. Mas não era Roscosmos, algo assim? Não, eu vou explicar. O nome antigo da Roscosmos era Rosaviacosmos. Ros de Rossia, da Rússia, russo. Avia de aviação e Cosmos de cosmonáutica. Então era uma agência espacial e de aeronáutica da Rússia. A aeroespacial russa, tipo a NASA russa mesmo. Eu acho que era até mais amplo do que seria só a NASA, né? Era mais amplo do que seria só a NASA, exatamente. Acho que talvez seria equivalente à NASA e à FAA, né? Que cuida de toda a questão... aeronáutica, né? Aeronáutica. Exatamente. Ah, entendi. Era tudo junto. Então eles separaram depois. A Mars 96. Foi uma missão que não deu nada certo, na verdade, né? Ela levava um orbitador, 2 landers e levava 2 penetrator. Que penetrator? É uma coisinha para furar o solo, para penetrar o solo. Seria duas agulhinhas. As Venera, nos anos 70, levavam um equipamento desse. Também para furar o solo. Também para furar o solo. E a Insight que falhou, né? Não conseguiu furar o negócio. O molo, né? A topeirinha. A topeira. Molo. Porque era para se avaliar a rigidez do solo, essas coisas assim, né? E aí também não deu certo essa Mars 96. Ela nem chegou a voar no espaço, né? O lançamento dela deu um problema sério e a sonda caiu no Oceano Pacífico. Sério? Ela não ela não chegou nem a comentar a viagem. Raridade na Rússia, né? Raridade. Para vocês verem, assim, em 96, a União Soviética tinha acabado quando? 91. 5 anos depois, né? 5 anos entre o fim da União Soviética e o lançamento da Mars 96. Então o programa espacial russo estava bem complicado, sem dinheiro, né? Era a época que eles tinham aquele presidente que gostava do o Boris Yeltsin. Mas pra mim, todo presidente russo tinha gostado do MEI. Eu achei que era pré-requisito. Não, teve uns presidentes russos aí que foram sérios. Mas o Boris Yeltsin era uma palhaçada, tá doido. Ele quase matou o programa espacial russo aí com cortes, né, de dinheiro. Que assim, não deve ser fácil, né, você fazer uma transição do que era a União Soviética pra voltar a ser só a Rússia, né? Então, exato. Também tem que levar em consideração isso. Por mais que o cara era meio doidão, não deve ser fácil arrumar a casa depois de uma bagunça dessa, né? Não importa o quão sério o cara seja, né? Pra arrumar uma bagunça dessa aí, ele vai ter algum problema, né? Exatamente. Mas em 96 ainda, esse lançamento falhado foi em novembro, e em dezembro de 96 a gente teve o lançamento americano da Mars Pathfinder, que foi um outro marco que a gente teve na história da exploração marciana, né? Primeiro o rover a funcionar no planeta, né? Foi a Pathfinder que levou o famosinho Sojourner. Esse. O Sojourner foi o primeiro rover a funcionar em Marte, né? Que foi levado pela Pathfinder. Isso, a operar. Oficialmente o primeiro, né? Lembra que teve aquele lá da União Soviética que a nave não transmitiu nada, então a gente não sabe se ele andou lá, né? Mas
Mas o primeiro que a gente tem realmente notícia que andou foi tem o uma curiosidade Sojourner. interessante a respeito do pouso, né, do rover Sojourner, que foi com airbag, um monte de bolinha, né, de bexiguinha infladas em volta dele, e ele foi lançado para pousar assim aqui. Todo o Punch Finder, né? O Sojourner tá lá dentro, né? E o Punch Finder é como se fosse uma caixa, assim, né? Meio triangular, Sim. piramidal, que tava cercado de paraquedas, né? Airbags. Paraquedas, desculpa, por equivalente a um Airbags, airbags. Então você pensa, você manda um negócio lá que custa milhares, centenas de milhares ou bilhões de dólares para ficar quicando na superfície de Marte. É bem complicado. Ele foi, então, seria o primeiro a mandar imagens já do solo marciano, o Sojourner, no caso? Porque ele... Não, ele não tinha câmera, né? O Sojourner era só mandar mesmo. Acho que foi o Punch Finder que mandou a imagem do Sojourner se movendo. O Sojourner era um teste de tecnologia, né, na verdade. Era o que o Ingenuity hoje o Sojourner foi pra andar, né, na superfície. Na verdade lá. É o seguinte, o Pathfinder, ele é o pau de selfie do Sojourner. Tipo isso. Não, ele tinha, o Pathfinder tinha mais instrumentos, sim, né? Eu acho que ele fazia... Não, ele fazia foto, ele fazia coisa assim, mas o Sojourner era a prova da tecnologia, né? De querer mostrar, é possível andar ali na superfície, né? Mas é aquela coisa, o Sojourner ele era controlado, então ele tinha que ser controlado da Terra. Aí é aquela coisa, não sei quantos minutos lá pra Terra mandar o comando, pra ir... Aí o Punch Finder tira a foto, aí volta pra Terra, a Terra vê qual é o caminho que precisa fazer. Então ele andou, assim, muito pouquinho. Era pra mostrar que era possível fazer isso. Cara, haja paciência. Eu lembro quando eu jogava uns joguinhos online antigo aí, né? E tinha um lag danado. Daí você colocava o bichinho pra andar, você tinha que esperar. Eu fico imaginando isso acontecendo com o Sojourner. É um teste de paciência, né? Então, uma coisa, assim, acho que é até interessante comentar. Que, por exemplo, agora o Perseverance, né? Ele tinha uma inteligência artificial para procurar o melhor lugar de pouso ali. Né? E ela era autônoma. Então, essa questão de uma inteligência artificial sendo desenvolvida é algo que mais cedo ou mais tarde também vai chegar à população. Então, é um desenvolvimento que está tendo lá para eles terem cada vez mais autonomia, porque é muito complicado eles serem operados da Terra. Né? É muito complicado. Tem toda essa questão num delay, né, de se transmitir a informação para a Terra mandar de volta e etc. E o rover, o Sojourner, ele ficou operacional por 84 dias, aproximadamente. Então, não foi uma missão de longa duração, igual a gente vê agora, né? Nos rovers que a gente tem em Marte, né? Operaram por muito mais tempo do que isso, né? Se a gente for ver os próximos. Não foram dias, né? Foram anos. Na verdade, assim, eu acho que até quando eles projetam isso, eles sabem que isso vai durar muito tempo. Só que aí eles devem ter um planejamento assim, tudo que a gente precisa fazer originalmente na missão. Quanto tempo leva? Leva, sei lá, 300 dias. Então eles põem um tempo baixo disso, que é para realizar a missão que ele foi lá para fazer. Depois que ele conseguiu fazer aquilo, beleza, o que a gente pode fazer agora? Aí eles usam até o bichinho entrar em coma, literalmente. Estilo Hubble, né? A ideia da missão do Hubble era para durar 10 anos, né? Mas assim, o Hubble também ele tinha a opção de poder ser atualizado, etc. Né? É lógico que faz tempo que isso não acontece porque não tem mais ônibus espacial. Por isso que ele está se deteriorando bastante, mas você não tem como ir lá em Marte, lá limpar as coisinhas lá de painel solar, ou desatolar, chama um dos jeeps ali, depois que a gente vai falar, atolou. Não tem como fazer uma manutenção. Isso. E depois da Pathfinder, a gente teve o primeiro lançamento de uma missão japonesa para Marte, que foi em 1998. Mas ela também falhou no momento do lançamento, né? Nossa, que dó. Foi. Ia ser a primeira missão que não era nem Estados Unidos, nem União Soviética / Rússia, né? Só que aí, infelizmente, também nem chegou a viajar pelo espaço. Aí ela teve essa falha aí no lançamento. E em 98 também, que era a próxima janela de lançamento, foi lançado mais 2 missões americanas, que foi a Mars Climate Orbiter e a Mars Polar Lander, e ambas também tiveram problema e acabaram não
completando o objetivo delas, né? Então, na década de 90, essas foram as últimas. A Pathfinder foi a última missão bem sucedida, né? Então a gente vai passar agora lá para 2001, que foi quando foi lançado a Mars Odyssey, que é uma missão de um orbitador que até hoje ele está operacional. É, isso que eu ia falar, tá ainda funcionando, né? Já há muito tempo. Eu vi isso hoje. Tem aqui, né, o site da NASA com as missões que ainda funcionam, né? Em Marte, tem esse gráfico e eu vi ele aqui e falei assim, nossa, tá lá até hoje. Caramba. Então, ele foi mandado em 2001, em abril, e a expectativa é que ele permanecesse operacional por 25 anos. Então... então ainda tá dentro do prazo de validade. Ele não tá fazendo hora extra ainda. Ele ainda tá... ainda tá tentando aí farmar a aposentadoria ainda. E qual que é o objetivo desse? O Odyssey, se eu não me engano, ele tá servindo como retransmissão de dados de Marte. Como satélite mesmo. Satélite de comunicação. Em essência é. Isso, exatamente. Sim, é uma maneira, acho que, boa de resumir, né? A missão do Odyssey. Uhum. Cara, a gente tá falando das missões de uma maneira bem superficial, né, gente? Se a gente for entrar profundamente aqui em cada missão dessas, se for para explorar cada detalhe, dá um cast separado, né? Exatamente. Tanto do desenvolvimento tecnológico, quanto das metas de missão, cada uma delas dá 1 hora de cast e ainda faltaria tempo para explicar mais só para dar um gostinho para vocês terem uma ideia aí e buscarem mais também, né? Só estamos arranhando a superfície. E agora, em 2003, em julho, a gente teve a primeira missão da ESA, né? Para Marte, que foi mandado um orbitador, que é o foi a primeira missão da ESA para Marte, a Mars Express. Foi um orbitador e um lander, né? O orbitador ainda está funcional, mas o lander teve problemas e não funcionou. Não deu certo. Não foi esse que caiu também na superfície? Que eu lembro que tem uma missão da ESA, não sei se foi mais pra frente, que um lander impactou na superfície. Acho que essa foi a Beagle, lembra? Ah, não, tá certo, é a Beagle. Foi a Beagle. É bem mais recente. Que ela é da Agência Espacial Europeia, a Beagle era, né? Mas... assim, era da época que ainda o Reino Unido tinha mais força. Não que hoje não tenha, não é isso. Mas quem mais patrocinou essa missão da Beagle 2 era a Beagle 2, inclusive. A Beagle 1, nem sei por que nem aparece. A Inglaterra é a que mais investiu. Hoje não. Hoje nas missões quem está trazendo mais grana é a França, né? Sim. Então, foi essa mesmo. Foi a Beagle 2. E... ele perdeu a comunicação com a Mars Express e ele teve um problema na hora de abrir os painéis solares. Que dó, e perdeu a missão. Eu gostei do nome, Beagle. Você vê assim, que mesmo na década de 2000, 2010, ainda tem muita falha, né? Assim, novamente, não é um negócio fácil você mandar algo para outro planeta, para orbitar, para pousar e explorar, etc. Né? Até porque o que acontece, né? Isso vem desde os tempos soviéticos. O que acontece? Você programa a nave, você chega, vai liberar tal coisa, vai abrir assim, vai pousar, vai acionar retrofoguetes. Só que Marte é um planeta que ele apresenta certas instabilidades. Por exemplo, você chega, você vai orbitar, até você encontrar um lugar certo para orbitar. E outra, tem as tempestades de areia também que podem durar meses em Marte. Então... e você às vezes não tem esse tempo porque você tem limite de bateria, essas coisas assim, mesmo que se use o painel solar. Então, acho que teve até uma das sondas soviéticas, ela falhou na reentrada por conta disso, porque não tinha um sistema assim... existia um sistema computacional, claro, mas não que reconhecesse que, olha, existe uma tempestade de areia, eu não vou liberar. Não, era simplesmente chegou, vou liberar. E a nave descendo de paraquedas no meio da tempestade, né? Até porque não tem muito o que fazer se você chegar lá e tiver uma tempestade, né? Exatamente. Eu vou fazer o quê? Não vou lançar o lander, beleza, e aí? Mas... vamos esperar a próxima. Mas pelo menos hoje a gente tem uma inteligência artificial ali, alguma coisa computacional, como por exemplo essa do Perseverance, de sair
fazendo um radar na superfície para encontrar o melhor lugar. Aí, claro, né, você tem que ter um sistema de controle aí muito bem apurado, porque o que que acontece? Você não tem um tempo infinito para ficar avaliando aonde você vai pousar. Você tem que ficar de olho no propulsor e no terreno. E aí tomar uma decisão. É um sistema computacional que toma uma decisão. Vou pousar aqui, porque aqui tem menos rocha e o tempo do propulsor dá certo. Então, entendeu? É uma maior complexidade computacional. Então, além da gente ter todo esse desenvolvimento tecnológico de hardware, de experimentos biológicos, essas coisas assim, bioquímicos, né? A gente também teve novos paradigmas da computação. E, se não me engano, também é o seguinte, os computadores que as naves soviéticas levavam devia ser alguma coisa até de computação analógica, não estou brincando. E devia ser mais pesado, muito menos robusto para essas coisas, né, em relação à digitalização de sinais. Então, a Beagle, por exemplo, devia ter algum sisteminha bom também, mas chegou um momento, travou um motor de passo, essas coisas acontecem. A gente tem que lembrar também que o Rafa está citando aí, ele falou do Perseverance, esse sistema, né? Então ele está falando de uma coisa muito mais à frente. Isso que a gente está precisando até agora é nos anos 2000 ainda, né? O Perseverance, ele está um pouco mais à frente nessa nossa linha do tempo, então a gente tem muito mais acúmulo de tecnologia até chegar lá. Porque antes disso, a gente teve o lançamento em 2003 mesmo, de 2 irmãos ali, que era o Spirit e o Opportunity, que são 2 rovers que foram mandados para Marte. Eles foram mandados em 2003 e pousaram em 2004, em janeiro de 2004. Os 2 rovers, o Spirit e o Opportunity. Sobre os 2, o Spirit e o Opportunity, o que a gente tem de interessante? Tem uma história muito interessante para contar sobre esses 2, que é o seguinte, né? O Spirit e o Opportunity, claro, a gente não pode negar que é um triunfo de engenharia dos Estados Unidos, mais especificamente da NASA, mas o projeto fundamental deles, e isso a gente pode incluir também o Sojourner, embora o Sojourner fosse bem pequenininho, né? Fosse uma caixa de sapatos ainda maior. É a caixa de sapato de alguém com o pé 44, 45, né? Isso, O da União Soviética era o sapatinho de criança, né? O Sojourner é maior e o Spirit e o Opportunity já é carrinho quase, assim. Então, o que acontece? Esses 2, Spirit e Opportunity, a origem dele está num antigo projeto da União Soviética chamado Marsokod. Mas como assim? Nos anos 70, a União Soviética lançou o Lunokhod. Foram lançados 2 jipes para a Lua, jipes soviéticos, e, bom, daqui até a Lua, um sinal de rádio, né, onda eletromagnética, leva 1 segundo para chegar, um pouco mais de 1 segundo. Então, da Terra, você conseguiria controlar os Lunokhod. Só que o problema é, se você manda alguma coisa equivalente, um Marsokod para Marte, você já não consegue mais controlar da Terra, porque o tempo pode chegar a 17 minutos de delay, né, de atraso do sinal sair da Terra e chegar em Marte. Até você, olha o buraco, vira, já capotou, já virou tudo. Que buraco? Olha o buraco, vira. Conexão perdida. Ou então a nave mandar um já vi e tá caindo, né? Então, tinha esse projeto do Marsokod, ele tinha todo um projeto mecânico de robustez, o conceito de como você ter um carrinho com rodinhas e andar numa superfície, se deslocar numa superfície arenosa, essas coisas assim. E se encontrar uma pedra, como que vai ficar a suspensão? Sério, essas coisas são pensadas. Não é só a suspensão do seu carro, não. Tem todos esses conceitos a serem pensados. Então, mas como que um projeto Marsokod foi parar nas pranchetas da NASA? Espionagem do sol. Não, aí é que tá. A União Soviética acabou. Então, muitos cientistas estavam sem
até sem receber dinheiro. Teve muito cientista passando dificuldade extrema ali na Rússia. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, a NASA, chegou aí, o governo da Rússia, olha, quem foi o cara que projetou os lunocodes? Agora que acabou a União Soviética, vocês podem revelar. Foi um engenheiro, um professor de engenharia, chamado Alexander Kermoujian. Tudo bem, queremos contratar esse cara. O cara foi contratado assim, a peso de ouro. Então ele chegou na NASA, ele explicou todo o funcionamento dos lunocodes e o projeto do Marsocode que ele queria fazer. Só que a União Soviética, além de estar com problemas de pousar uma nave em Marte, né? Se não tá dando nem para pousar um lander, imagina mandar um Marsocode para lá. E outra, como que nós vamos fazer uma inteligência artificial aí? Entenderam? O paradigma da programação da época era diferente. Então o Kermoujian passou todas as ideias, acho que ele ficou quase 6 meses na NASA, e o cara era assim, extremamente, nossa, o que o senhor falar, eu quero aprender com o senhor, sabe? Era o professor. Então, o Spirit e o Opportunity, claro, tem todo um processo da engenharia dos Estados Unidos, lá da NASA, mas a ideia fundamental do carrinho é do Alexander Kermoujian. Isso é uma coisa impressionante, né? E pouca gente sabe. Claro, os experimentos, a cibernética, essa era a palavra que eu estava procurando. Não é nem inteligência artificial, é a cibernética do negócio, tudo é NASA, mas o jeitão mecânico veio do Kermoujian. E para terminar, a Nani comentou, quando eu falei do rover marciano soviético, que usava esquis, né? A Nani comentou, você comentou do deslocamento em lagarta, esteira, deslocamento em lagarta, ou também esteira, que é utilizado nos tanques. O Kermoujian, ele tinha um projeto para se fazer um Mercury Cod, sério, para fazer um Mercury Cod, imagina, um jipinho em mercúrio. Só que o deslocamento não ia ser por rodinhas, ia ser por esteiras, como um tanque. Ia ser como um tanque. O projeto do Mercury Cod. Esse projeto hoje está nas mãos da NASA. Então, não sei se a NASA um dia vai usar, tal, mas todo o projeto do Mercury Cod está com eles. Pode ser que numa missão futura para Marte eles usem alguma coisa assim, né? O problema é que a única coisa que eu acho que talvez impeça a NASA de usar isso é porque provavelmente a questão de você usar uma esteira envolveria muito mais coisas, então deixaria o peso do rover muito maior. Mas com certeza ele seria muito mais ágil em poder andar na superfície. Então depende da nave, não sei que objetivo que a NASA tem para mandar um rover para lá, né? Mas se for para um veículo, por exemplo, um humano se deslocar em Marte, sem dúvida nenhuma, o melhor seria um veículo com esteira. Sim. Com certeza. O Opportunity e o Spirit, eles foram para Marte com objetivos parecidos, né? Que era estudar a questão mineralógica e geológica do planeta. Se eu não me engano, é algo assim, né? Parece que eles podiam fazer até foto microscópica, né? De resolução microscópica. Alguma coisa assim. Foto do solo. Foto do solo. De uma análise cristalográfica. No caso, então, o Opportunity já não era mais... Não dava mais para comparar com caixinha de sapato. Exatamente. Já eram mais parrudinhos, tanto o Op como o Spirit. Não sei se vocês têm mais considerações a respeito do Opportunity, mas eu gostaria de confessar que eu chorei quando eu soube da desativação dele, porque ele já estava, né? Já tinha excedido o seu tempo de operação, quando uma tempestade de poeira marciana cobriu os painéis solares dele e ele não conseguiu carregar mais e parou. E ai, que dó. E ele definhou no escuro, frio e sozinho em Marte. Sozinho, que dó. É uma tirinha que saía no jornal da cartunista Laerte. A Laerte mesmo, pessoal. Quem não conhece, que vá procurar. Mas Laerte ela fantástica, super Laerte. Quando isso aconteceu, ela fez uma tirinha que eu achei tão linda, tão singela. Era o Opportunity, assim, como se fosse o Opportunity falando em primeira pessoa.
alguma coisa mais ou menos assim. Eu que passei tantos dias nessa solidão, né, andando nesse mundo, pesquisando, analisando, parece que foi levado para o Opportunity foi levado para uma beira de cratera, não foi alguma coisa assim? Eles levaram ele pra entrar numa cratera, né? Isso, para entrar numa cratera. Não, não Isso. é pra investigar mesmo, pra estudar mesmo. Eles É. sabiam que não ia conseguir sair dali, então era pra jogar, para mandar ele lá e aí ele fazer tudo que ele conseguia fazer. Isso, exatamente. E aí na tirinha aparece o Opportunity assim, indo embora, descendo essa cratera e falando, e tantas coisas que eu já fiz tal, mas agora eu espero que as minhas lembranças não sumam como lágrimas na chuva. Pegou até a referência do Blade Runner, mas é lindo aquele cartoon. É lindo. Que eu não sei, eu ainda lia na época do jornal impresso ainda, né? Mas foi lindo. Foi uma das coisas assim mais emocionantes que eu já vi, né? A personificação, o Jeep em primeira pessoa falando, indo embora, né? Depois de ter feito todo o serviço que fez em Marte, todas as coisas maravilhosas que foram descobertas, tudo sumindo assim na cratera. E falando que as minhas lembranças não sejam perdidas como lágrimas na chuva. Mas foi demais aquilo, foi emocionante. Foi emocionante. Deu pra chorar, né, Rafa? Foi, viu? Foi. Na época, por isso que eu entendo a Nani falando aí que ficou emocionada. Na época eu fiquei assim, caramba, meu, olha só. Teve bastante comoção, sabe, na internet. Eu já acompanhava e a respeito do Opportunity. Eu acho que falou também nas grandes, nos canais, né, mais famosos, como o Globo, né, que passou no Jornal Nacional, no Fantástico também, sobre a contribuição do Opportunity, né, para a ciência, pro que a gente sabe hoje sobre Marte. Tem muito a agradecer à missão do Spirit Opportunity, né? O sucesso das missões que foram enviadas depois deles, né? Foi graças aos dados deles também, do Spirit Opportunity. Sim. Depois dessas missões do Spirit e Opportunity em 2003, a gente teve uma missão. A gente teve uma missão em 2005, que foi a Mars Reconnaissance. Isso aí. Orbiter. MRO. A MRO foi lançada em 2005 e ela entrou em órbita em 2006, que ela está operacional até agora, fazendo transmissão de dados. E depois, em 2007, a gente teve o Fênix, né? Que foi um lander que foi mandado para Marte. O que vocês poderiam dizer sobre o Fênix? Tem algo interessante? Cara, eu lembro que ele teve um sistema de pouso muito legal, se eu não estiver confundindo. Ele tinha retrofoguetes, mas não é um retrofoguete que ficava ligado o tempo inteiro. É um retrofoguete que ficava pulsando. Ele ficava ligando, desligando muito rápido. E ele pousou dessa forma, se eu não estiver confundindo. Mas eu acho que foi esse que pousou dessa forma. Sim. Foi uma prova de tecnologia também, né? O mais importante, eu acho, do Fênix foi essa prova de tecnologia, que foi o sucesso dele que... Não vou dizer que motivou, que culminou, né? Foi o sucesso dele que culminou nos pousos que a gente teve das missões mais recentes, que é um sistema parecido com esse que a gente teve, né? O legal do Fênix foi isso, foi esse pouso dele, que foi feito através de retrofoguetes pulsados. Entre essas missões, a gente teve umas missões que passaram por Marte, lá que foi a Rosetta e a Dawn, mas deram uma passadinha por lá só para pegar impulso, só para fazer um estilingue gravitacional e seguir pro rumo delas. Então não foram bem para Marte, né? Eles só deram um oi lá e seguir adiante para... Falando disso, né, para o pessoal que não conhece, como que a gente pode descrever esse estilingue gravitacional? Tá, vamos lá. O estilingue gravitacional, ele é um recurso que você usa para acelerar uma nave sem precisar gastar combustível. Em geral, quando você fala isso para as pessoas pensam assim, mas isso é um contrassenso. Porque se eu jogo uma nave para o campo gravitacional de um planeta, essa nave vai ficar presa no campo gravitacional do planeta e não vai acelerar. Aí é que tá, depende. Depende do quê? Como eu falei, você não tem trajetórias retas no espaço. Todas as trajetórias elas são curvas, mas não são qualquer curva. As curvas, para você se deslocar no espaço sideral, elas são sempre cônicas.
Ou seja, ou você está em uma curva de elipse ou um pedaço de elipse. Em geral, a trajetória, por exemplo, de naves da Terra para a Lua ou da Terra para Marte é por esses pedaços de elipse. Ou você pode ter trajetórias que sejam uma parábola ou uma hipérbole. E dependendo da trajetória, você pode conseguir um ganho de energia aí. Corta esse ganho de energia aí, tá? Ponto de kill. A energia Na verdade, você tem um ganho de energia, entre aspas, que é uma transferência, né? Porque você rouba um pouco do momento angular do planeta, vamos dizer assim, né? Você rouba um pouco. Então, eu acho que dá para dizer um ganho de energia, né? Uma transferência de energia que você rouba do planeta, né? Isso. Porque assim, quando você direciona mais ou menos ali pro planeta, conforme ele vai se aproximando, a gravidade do planeta puxa, ele ganha velocidade. Depois, quando ele chega num determinado ponto, ele muda a sua órbita e vai para outro lugar. Mas aí ele já sai com aquela velocidade que ele ganhou. Então, de certa forma, é um certo roubo de energia. Mas é lógico que, em relação ao planeta, o planeta não sente nada. Não sente nem cosquinha. Não acontece nada. Então, você tem esse aumento da velocidade por conta do potencial gravitacional e da trajetória, sendo parábola ou sendo hipérbole, você passa a ter esse ganho de velocidade. E isso economiza combustível pra caramba. Já teve missão que ia para Marte e que passou até por Vênus anteriormente. Eu não lembro qual, que era alguma coisa da União Soviética, não lembro. Mas já teve missão que fez isso. Interessante isso aí, né? É um conceito bem explorado para se poupar energia, porque quando você manda alguma coisa, quanto menos energia você gastar, melhor, né? Então, quanto mais a gente conseguir aproveitar das órbitas dos planetas para poder fazer esses estilinhos gravitacionais, mais viável vai ser essa missão, vamos dizer assim, né? Exatamente. A Voyager é o exemplo clássico disso. A Voyager se aproveitou da gravidade de Júpiter para chegar em Saturno. Aí a Voyager 1 saiu, né? Depois de Saturno, ela saiu do plano do nosso sistema solar. A Voyager 2 não, ela aproveitou a gravidade de Júpiter, chegou em Saturno. Em Saturno, aproveitou, chegou em Urano e depois chegou em Netuno também. Só na base do efeito Stirling. O combustível... Na verdade, não é uma economia de combustível. É que se ela precisasse levar todo esse combustível, seria muito maior, seria muito mais custoso. Não sei nem se conseguiria mandar. Seria inviável, né? Isso. Então, assim, ele pode mandar a nave com a velocidade que ela sai da Terra, mas aí ela sai com uma velocidade muito mais baixa. Então, dependendo da posição dos planetas, isso tudo já é planejado antes de se indicar os caminhos e etc., de que ela passar perto de outros planetas, como Vênus, depois para a Terra de novo, Marte, Júpiter, etc., para poder ganhar cada vez mais velocidade e poder ir para a área, vamos dizer, mais longe ali do sistema solar, né? E no caso das Voyagers, foi num momento tal em que eles conseguiam pegar muito dessa velocidade para poder ir e passar, dar um flyby ali em Urano e Netuno, né? Então é muito dessa questão. Eles podem lançar a nave da Terra direto, mas ela vai ser muito mais lenta, vai levar muito mais tempo. Tá? Então é mais fácil você mandar ela para fazer uma órbita que ela passe perto de outros planetas, para ela ganhar mais velocidade e poder chegar muito mais rápido no objetivo dela, utilizando essas manobras de estilingues gravitacionais. E aí você só precisa levar propelente para fazer umas correçõezinhas de órbita, de posição, essas coisas. Para Marte não é diferente. Já teve missão que utilizou da Lua. A de Vênus eu não lembro especificamente qual foi, mas teve missão da União Soviética que usou a órbita de Vênus. Teve a nave que foi investigar o cometa Halley. Ela passou primeiro por Vênus, lançou uns balões lá, mas ela utilizou a gravidade de Vênus para poder se direcionar e ganhar mais velocidade. E o Halley... Eram as Vegas, missão Vega. Isso. E com essas missões que a gente falou agora, a gente encerra até 2010. Na verdade, em 2007, essa última missão da Fênix, e a próxima vai ser em 2011. Em 2011 vai ser uma missão em parceria, a missão de Phobos.
Porque ela é em parceria da Roscosmos com a Agência Espacial da China, a CNSA. Então foi uma parceria aí que a gente vai ver que ela vai voltar agora, né, Rafa? Da Rússia com a China, igual a gente estava comentando esses dias. Isso, a gente até comentou numa live da Astronova, o Astronova Responde, falando sobre isso. Essa parceria vai voltar, mas primordialmente para missões lunares. Para Marte, talvez mais para frente, né? O que está tendo de missão conjunta da Rússia para Marte é a ExoMars 2020, que é conjunta entre a Rússia e a União Europeia. Para essa missão não deu muito certo, né? Porque ela também teve uma falha com a espaçonave. Era para ter dois orbiters, né? 2 orbitadores, um da China e um da Rússia, mas acabou que foi uma missão que não deu certo. Isso, assim, da parte da Rússia se chamava Phobos Grunt, e também carregava um orbitador da China, ia ser o primeiro orbitador da China, que chamava Inghuo, ou Inghuo, não sei aqui como que se pronuncia esse aqui, e olha que eu falo mandarim, hein? Mas esses nomes ficam meio complicados. Mas infelizmente realmente não deu certo e a missão falhou, né? E agora, de 2010 a 2020, a gente entrou numa era que Marte estava sendo bem visada, porque a gente teve várias agências mandando sondas. Tivemos a ESA, a NASA, a agência da Índia, a do Emirados Árabes. O Japão. A gente teve várias missões aqui. A gente começa com essa, falhou em 2011. Em 2011 mesmo, a NASA mandou o Curiosity, que era a missão Mars Science Laboratory. Também foi das missões mais recentes que a gente teve de rovers que ficaram muito tempo operacionais, né? Antes da gente mandar os novos que pousaram agora. Do Curiosity, o que a gente tem de curioso nele, né? Bom, ele já é um aparelho bem maior e muito mais complexo do que era o Spirit Opportunity, né? Então, a capacidade dele de estudar Marte ali é muito maior, ele tem mais câmeras de mais qualidade, né? Então, se você olhar assim a história da exploração ali, você vê que conforme esses landers ou rovers são pousados na superfície, você tem determinados níveis de quantidade de informação a respeito, né? Então, quando teve o Spirit Opportunity, a quantidade de informação de Marte aumentou um monte, né, comparado com o que a gente tinha antes. E depois que agora veio o Curiosity, aumentou ainda muito mais, né? O Perseverance, apesar de ele ser a base do Curiosity, ele também tem mais tecnologia, etc. Mas ele é uma máquina, assim, tamanho de um carro, verdadeiramente tamanho de um carro ali, não sei, um popular ou um sedã ali, mas ele é uma máquina muito maior do que o Spirit Opportunity e muito mais complexa, muito mais tecnologia, muito mais capacidade de estudar Marte. É um Fuscão. É maior que um Fuscão esse, né? Esse é bem maior. O Curioso é maior. Não, esse é bem maior, cara. Ixi. O Fusca tá mais pro Spirit Opportunity. É um Maverick. Talvez um EcoSport, vamos dizer assim. É quase como se fosse um carro e um veículo normal e um SUV. Tá, entendi. Mas tem uma foto legal assim, que eles colocaram os modelos, né? Se fica na Terra, né? Porque normalmente eles não fazem um fica na Terra, que faz testes, etc. E eles colocaram. Fizeram a foto com o Sojourner, o Spirit Opportunity e o Curiosity. E dá de ver que as diferenças, como eles não são pequenininhos, né? Não é um carrinho pequenininho ali, né? É um negócio grandão. É um trator. Não é uma... E nessa foto isso, tem uma pessoa para servir como referência, né, de escala. Tem um cientista ali que tá lá para, vamos dizer assim, servir como referência para ver o tamanho do negócio. Então, depois do Curiosity, a gente teve a sonda da Índia, né, que foi o Mars Orbiter Mission, que foi a primeira sonda indiana a ser mandada, né, que ela ainda está operacional, né. Ela foi mandada em 2013 e ela ainda está operacional. Tá operacional. Tá funcionando legal. Depois veio a Maven, e também em 2013, da NASA,
que também está operacional. Daí veio a ExoMars em 2016, que foi uma parceria entre a ESA e a Roscosmos, que a ExoMars 2016, ela tinha um orbitador e um lander, e o orbitador tá funcional até agora também. Então, para a gente ver quanta coisa que a gente tem que foi lançado nesse gap de tempo aí, em 2013 a 2016, que até hoje estão transmitindo dados e funcionando em Marte. Mas da ExoMars, o que é legal a gente falar é que ela levava tanto esse orbitador, que era uma parceria, quanto um lander da ESA. E esse lander, ele infelizmente não chegou a funcionar. Que pena. Na verdade, aqui ele não chegou a funcionar, não, né? Ele teve um problema na descida, né? Que ele deu uma batida e ele transmitiu dados dos primeiros 5 minutos dele, uma coisa assim, que foi transmitido só. Então, vamos dizer, ele não está operacional, não funcionou, mas ele transmitiu alguma coisa, né? Ele deu uma resposta de vida. Ele teve um pouso mais duro, por assim dizer. Ele teve um probleminha ali. Depois de 2016, a gente vai agora para 2018, que é a próxima janela de lançamento, e 2020, que foi o ano passado. A gente teve aqui 4 missões. A InSight, que é da NASA, que foi um lander, que está operacional até agora. Teve 2 missões de flyby, que também foram bem sucedidas durante essa missão. O primeiro flyby foi em dezembro, e o outro flyby foi em janeiro de 2019. Em 2020, a gente teve um novo marco, né? Que foi a primeira vez que foi enviada uma sonda do Emirados Árabes, que foi a Hope. Ela está operacional e ela entrou em órbita agora faz pouco tempo, foi esse mês. Teve uma cobertura espetacular e a gente pôde presenciar, né? Exatamente. Foi bem bacana. O legal da Hope é a história dela, né? Porque lá eles têm dinheiro para limpar a bunda com nota de $100, mas não tem a bagagem científica para poder saber o que fazer. Então eles falam assim, ó, a gente tem dinheiro, a gente quer fazer alguma coisa. E consultou a comunidade científica sobre o que fazer. E aí se associou com vários grupos. A ESA também participou com eles e tudo mais. Sim. E então, assim, foi curioso a história deles, né? De querer. E eles estão usando a sonda como uma forma de incentivar a população ali, a comunidade deles, a se desenvolver cientificamente, tecnologicamente. Inclusive, esse é o objetivo principal. Só que eles não iam mandar uma sonda só para fazer propaganda. Falar, ó, a gente chegou em Marte, agora eu quero ver vocês, nova geração, fazendo igual ou melhor. Não, eles foram, igual o Ricardo comentou, até a comunidade científica. Eu vi que tipo de instrumento ainda era necessário, que tipo de estudo ainda precisava ser feito de Marte. E a Hope vai trabalhar em colaboração, né, com a como é que chama? Com a Maven? Não é a Maven. Qual que é o nome da sonda da ESA também? Que é para monitorar o clima marciano. Acho que é a ESA-Mars, né? Que vai monitorar o clima marciano. Então tem um objetivo legal, né? Mas o principal, a missão principal dela, de ser criada e tal, é a divulgação científica. E isso eu achei muito bacana. Vai ver a divulgação deles, né? Tá uma cópia do Tio Sam de turbante apontando, falando I need you to science arm. Tipo isso. Alamal, né, Rafael? Como é que fala? Amal. Amal, a esperança, né? É o nome em árabe da sonda. Bom, e infelizmente a gente tem que dizer que nós estamos seguindo o caminho justamente oposto, né, do que o Emirados Árabes está fazendo. Exato. É isso que eu ia falar. Os Emirados Árabes, quem governa lá, o Emir, né? Teve essa sacada genial de, olha, neste momento nós temos muito dinheiro por causa do petróleo, só que um dia o petróleo acaba, então vamos desenvolver um parque tecnológico aqui de respeito. E aí foi isso, foi muito interessante ver na transmissão que as pessoas que estavam fazendo parte ali, gente de lá,
E eu tenho certeza que o governo deve ter mandado o pessoal estudar para fora, estudar nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. O que a China já fez e vem fazendo há muito tempo, né? Exatamente. Então esse pessoal vai estudando vários aspectos relativos à astronáutica, seja propulsão, seja integração de sistemas, eletrônica, sensores, e claro, e essa conversa com a Agência Espacial Europeia. Eu estou vendo aqui também que assim, a sonda Hope, ela também teve um trabalho muito forte aí do pessoal da Universidade do Colorado, Universidade do Arizona, ou seja, e de Berkeley também, da Califórnia. Ou seja, os Emirados Árabes dando dinheiro para essas universidades para desenvolvimento, e não é simplesmente dar, ó, vocês desenvolvem, eu compro. Não, vocês desenvolvem, mas eu quero que vocês também ensinem pessoas daqui todo esse processo, né, a fazer a sonda, tudo, o que tem que ser pensado. E é interessante que a sonda é dos Emirados Árabes, tem um consórcio aí com a Agência Espacial Europeia por conta de informações, e ela foi lançada do Centro Espacial Tanegashima, no Japão. Então ela é uma sonda assim bem internacionalizada mesmo, sabe? É dos Emirados, foi lançada pelo Japão e compartilha informações com a Agência Espacial Europeia. Isso que eu acho muito interessante, toda essa cooperação, né? Sim, é uma união internacional, né? Vamos dizer assim. Isso. Cooperação dos países em prol do desenvolvimento de um lugar. Isso é muito bonito de se ver. Depois da Hope, em 2020, a gente teve o lançamento da Tianwen, da Agência Espacial Chinesa, que a Tianwen-1, ela leva um orbitador, um lander e um rover. E foi transmitido também agora, né? Um pouquinho depois, um dia a gente teve a entrada em órbita da Hope, e no outro dia a gente teve a entrada em órbita da Tianwen-1. Ainda não foram desprendidos, né, lançados o lander e o rover, e a gente vai ficar aí na expectativa, né, para ver o que vai dar essas missões. E para encerrar as missões que já aconteceram, a gente tem a Mars 2020, que levou o Perseverance e o Ingenuity, que é um rover e um helicóptero. Ela é da NASA, foi lançado em 2020. Agora, de 18 de fevereiro, a gente teve o pouso em Marte do Perseverance. Consecutivamente do Ingenuity junto, né? Porque eles estão acoplados. Mas o Ingenuity ainda não saiu para voar. Isso é uma das coisas aí que eu estou muito hypado para ver acontecer, né? A gente está bem ansioso mesmo. Acho que todo mundo tá, né? Porque se a gente for pensar, ele é um helicóptero. Até agora, o que a gente viu de voo em Marte, eu estou fazendo aspas com a mão aqui, né? Foram, vamos dizer assim, foi a questão dos retrofoguetes, né? Quem teve os retrofoguetes para ter os pousos em Marte. Não é bem um voo, né? Quando você usa foguete. Por isso as aspas né, aqui com a mão, né? Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter um voo com hélices, assim, não, que a gente não tá usando foguetes. Então vai ser uma puta de uma prova de tecnologia, né? Com isso, tipo, eu tô bem hypado para ver como é que vai ser. Ô, Rafa, é você ou quem que tava comentando uma vez na live de como que o Ingenuity vai funcionar? Que ele vai dando uns pulinhos e depois vai subindo? Era eu, o Ricardo também comentou, a Nani, o Wilson. Todo mundo comentou. Ele vai ser programado para fazer primeiro um voo, ele vai só subir e descer, né? Depois ele vai indo dando, vamos dizer, voos cada vez maiores, né? Mais longe do Perseverance. Vai sendo saltinhos, como se fossem saltinhos. Então ele voa para cima, para baixo, para os ladinhos, testou. Legal. Pousa. Agora vai. 15 metros para frente. Pousou. Aí depois mais 20 e alguma coisa assim, sabe? Ele vai ficando cada vez mais longe da base. E outra coisa que ele tem painel solar para ele se recarregar, né? Isso, exatamente. Bem pequeno, mas tem. Pequenininho. Tanto que assim, ele voa, aí pousa. Aí ele vai ter que ficar vários dias ali parado, porque a área do painel solar é pequenininha.
tem que carregar as baterias, tem que manter o aquecimento interno para os circuitinhos funcionarem, né? Então ele vai ficar vários dias ali coletando energia solar. Até porque o sol está mais longe também, essas coisas. E Pode estar coberto por tempestade. por tempestade, de areia. tem essa também. Tá, vai que ele tá lá e acontece tempestade de areia, e não, tem que esperar passar para eu poder recarregar. E aí também tem um problema, né? Passa uma tempestade, aí vem o sol e o painel tá sujo de poeira, né? Aí vai levar mais tempo ainda para carregar. Porque depois que carregar também, o vento que as hélices fazem ali já acho que já tira um pouquinho da poeira, né? O pessoal podia fazer uma versão do Ingenuity ali para poder limpar as placas solares do rover, né? Se tivesse. Podia, né? Que aí ele voa ali, espalha tudo, né? Uma poeira ali toda. Não, um soprador de poeira, né? Lembrando que eu acho que deve ser um pouco complicado soprar essa poeira, né? Por uma pressão tão baixa. O deslocamento do ar e da atmosfera deles lá é muito pouquinho. Né? Soprar poeira não é difícil. O difícil é que essa massa seja o suficiente para deslocar o resto da poeira que está em cima dos painéis solares. Isso, exatamente. Né? Tipo, você vai assoprar ali, mas não vai fazer muita diferença. Depois disso aí, essas foram as últimas missões que foram lançadas. A próxima janela de lançamento é em 2022, que a gente tem a ExoMars 2022, que é uma parceria da ESA com a Roscosmos. Exatamente. Tanto que uma das ideias dessa missão, né, é coletar e trazer de volta os tubinhos que o Curiosity, não. O Perseverance, ele vai fazer umas análises, deixar tipo, uns cilindrinhos no chão, e a ideia é que essa missão recupere esses cilindros e traga eles de volta para a Terra. Eles vai ter que pousar bem pertinho, então, né? Tanto que, assim, a ExoMars 2022, ela provavelmente vai levar 2 rovers. Um que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido, aliás, pela Agência Espacial Europeia, que é o rover Rosalind Franklin, em homenagem à mulher que descobriu a estrutura do DNA. Esse vai ser para fazer pesquisa mesmo, inclusive vai carregar um laboratório bioquímico ali, tal como nos rovers da NASA, né? E vai levar um outro rover chamado Kazachok, esse majoritariamente construído pela Roscosmos, que vai ser o que vai coletar as amostrinhas para trazer de volta para a Terra. Então o Kazachok, ele tem essa função, vai ser um rover para coletar essas amostrinhas e levar de volta para uma nave que vai voltar para a Terra com essas amostras. Aí a gente espera que dê certo, né? Isso vai ser uma puta de uma prova de tecnologia, se for pensar. Porque a gente nunca teve nada que pousou em Marte e voltou, né? Exatamente. Aí se a Rússia conseguir fazer isso, aí ela está redenta dos seus erros do passado, né? Mas eu acredito assim que a Rússia deu um desenvolvimento muito grande nessa parte computacional e cibernética. A ajuda, claro, da Agência Espacial Europeia também, de certa forma, e do desenvolvimento tecnológico de computação e eletrônica da Rússia, porque no tempo da União Soviética existia esse desenvolvimento, mas ele estava muito ligado a desenvolvimento bélico, então você não tinha essa intenção de digitalizar sinais, como a gente tem hoje, né? Então, eu acredito que a missão ExoMars 2022, ela promete muito, muito mesmo. Além dessa missão, a gente também tem algumas ideias meio esdrúxulas, né? Do nosso querido playboy, bilionário, filântropo, Tony Stark da vida real, Elon Musk. Só tem que falar pra ele que assim, tem uma janela de tempo ali que ele precisa mandar e se ele ficar dando scrub toda hora, como tá todos os foguetes, as naves dele, vai ser um problema, né? Aí ele vai, em vez de 2022, vai lançar o quê? 2023, 2024, 2025, sei lá. Exatamente. Primeiro lança a série 17, que tá lá com 9 scrubs daquele Falcon 9, depois ele pensa em mandar as coisas pra Marte. O Elon Musk, ele teve uma tara muito grande com Marte, né? Agora ele deu uma freada no pé
Mas a ideia do Elon Musk era e ainda é, mas agora um pouco mais realista, era colonizar Marte, né? Mandar módulos para colonização, para ter uma futura geração de humanos vivendo lá, né? A primeira ideia dele era o Nuke Mars, que era bombardear Marte, né, com bombas atômicas para criar uma atmosfera, alguma coisa assim. Só que daí eu acho que ele desanimou porque viu que mesmo mandando um monte de bomba para lá é um processo que levaria milhares, bilhares de anos, né? Bom, os Estados Unidos é que não ia querer ficar mandando bomba atômica no foguete deles, né? O Elon Musk tem os próprios foguetes dele, né? Qualquer país do mundo com uma bomba atômica em cima da cabeça, num foguete de uma empresa particular... Cara, nenhum país do mundo ia ficar tranquilo com um negócio desse. É um pouco complicado, né? O Musk faz muito show-off, né? Assim, então eu acho que isso aí era tudo ideia, era muito mais marketing do que algo planejado. Essa questão das bombas, né? É um pouquinho complicado, é bem observado você. E o que ele quer? Ele quer só já mandar direto o humano pra lá? Depois de pronto o Starship, né, e sendo ele capaz de ir e voltar de Marte com segurança, ele quer mandar, acho que de 100 em 100 pessoas para Marte, para já construir uma colônia lá. Na verdade, isso, Nani, quando o Starship estiver pronto, mas isso é um plano um pouco mais futuro. A ideia inicial era ser mandando cargas, para ir se mandando primeiro, vai se mandando o que vai ser preciso para se estabelecer uma comunidade lá. Seria mandando os módulos de habitação e mandando as coisas para se montar uma estrutura em Marte. Depois dessa estrutura montada em Marte, daí entra a Spaceship? A Spaceship levando as Starship, pessoas. né? Spaceship ou Starship? Ai, meu Deus. Starship, né? Isso. Então, daí depois disso entra a Starship fazendo esse fretado aí de gente para Marte. Gostei da ideia. Fretado. Mas esse fretadão para Marte vai demorar um pouco mais, né? Entendeu? Primeiro é estabelecer condições mínimas para ter uma população. Eu iria, mas não em em nada da SpaceX. Então, é uma ideia sim, só que ele falava das primeiras missões para Marte com humanos. Primeiro ele tinha a ideia de 2024, depois parece, se não me engano, foi para 2028. Tá sempre sendo postergado isso, né? O cara não consegue nem mandar um foguete pra órbita ali, velho. Mas eu gostaria de falar agora de Marte aí, das futuras missões. Além da missão da ExoMars 2022, que é uma parceria da Roscosmos com a Agência Espacial Europeia, a gente também vai ter a da Índia, que se chama Mangalyaan, a Mangalyaan 2. Eles vão lançar provavelmente em 2024. E tem um projeto do Japão que se chama MMX. O que é isso? Será que é alguma forma de luta? Não, nada a ver. Martian Moons Exploration, ou seja, são sondas para se explorar as luas de Marte, e também está previsto para 2024. Aí eu não sei se vai ser o lançamento, a chegada, porque daí precisaria lançar um pouco antes, talvez em 2023, né? Essa MMX é uma missão do Japão, só que eles estão fazendo um acordo com a NASA e com a ESA também. A ESA está em todas, né? Tudo que a ESA puder, eles estão lá, seja da Rússia, dos Emirados Árabes. Convidou, eles participam, exatamente. A ESA é a amiguinha do mundo. É a amiga do mundo. Convidou, eles participam. Então o Japão está planejando isso aí, algumas coisas já estão sendo construídas pela JAXA, né? Que é a Agência Espacial do Japão. Aí parece que a Rússia também já está querendo entrar numa colaboração, alguma coisa assim. Então vai ser um combo essa MMX do Japão, que vai utilizar até uma das ideias é utilizar um dos satélites como base para um radiotelescópio. E aí esse radiotelescópio, que é uma das missões dentro da MMX, é a missão chamada Explorer Terahertz. Ou seja, vai explorar através de ondas de rádio em terahertz, alguma coisa assim, utilizando, aliás, uma das luas, agora não sei se Phobos ou Deimos, como base.
é um projeto um tanto ambicioso, né? Porque seria mais ou menos como se fosse um caminhão de pequenas missões num pacotão só. Mas vamos ver, a gente tem que ter esperança. Eu espero que tudo isso dê certo e a gente obtenha mais e mais informações, né? Vou ficar muito feliz de estar aqui para ver, né? Eu também. Por isso a gente tem que sobreviver aí a essa pandemia. Sim. Pessoal, eu acho que agora aqui com isso do Rafa, a gente pode dar o gancho para encerrar. Acho que a gente já se alongou bastante no cast aqui. Foi bem legal. E eu queria só fazer uma pergunta para vocês, para a gente poder encerrar. Vocês podem, então, já responder a pergunta e se despedirem. Se vocês pudessem ir para Marte, num voo só de ida para a colonização de Marte, vocês iriam? Eu iria. Eu vou facinho. Cadê? Onde tá minha passagem? Eu vou começar a montar a minha mala agora. Vou fácil. Olha, quanto a mim, eu não sei se eu iria. Assim, se fosse ir pra ficar, eu acho que seria uma missão suicida. Eu não iria, não. Até porque eu não consigo viver sem certas coisas que tem na Terra, como, por exemplo, chamate gelado, paçoca, sabe, pizza. Eu não ia aguentar. Ia ser bem complicado. Num futuro, se houvesse assim, não, você vai, fica um tempo, volta, talvez até sim. Eu voltaria meio esmilinguido, né? Por conta da gravidade e tal. Aí eu teria que fazer esporte, seria obrigado a fazer alguma atividade física. E hoje em dia eu só levanto copo e garfo só. Mas é isso. Na situação atual, assim, tipo, essas coisas do Elon Musk, eu não iria não, de jeito nenhum. Ainda mais do Elon Musk, ele que se lasque, vai ele, não eu. Eu iria, mas hoje não com a SpaceX. É lógico que eu iria. Deixar meu nome na história com o primeiro grupo de colonização de Marte? Eu iria fácil. Fácil. Mas ainda estamos bem longe dessa realidade, né, gente? Mas então, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do NovaCast. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso aí, gente. Se vemos por aí e até mais. Falou, galera. Valeu. Falou. Falou, pessoal. A gente se vê em Marte. Tchau. Mas eu levo a paçoca, hein?